A Comissão da Verdade da Escravidão Negra, formada pela Ordem dos Advogados do Brasil, apresentou ontem um relatório final. O documento exige que o Brasil reconheça o crime de escravidão e apresente um pedido de desculpas aos negros. O documento trata a escravidão como um crime contra a humanidade e responsabiliza o Estado brasileiro e a Igreja Católica pelo tráfico e pelos abusos cometidos contra os negros. O Estado brasileiro sequer, até hoje, fez um modesto pedido de desculpa. Nós temos que ajudar um segmento da população brasileira que não consegue entender a necessidade de você ter ação afirmativa para pretos e pardos, para negros, para afrodescendentes em geral, nos aparelhos de Estado. São mais de 300 páginas que retratam episódios ocorridos durante os 4 séculos de trabalho escravo no Brasil. O texto mostra que a tortura foi um dos crimes mais presentes na América de colonização portuguesa. Houve uma rede criminosa com sequestro, com homicídio, com tortura, mas esses crimes todos ficaram subsumidos em 3 únicos crimes: o crime de escravidão, o crime de genocídio e o crime contra a humanidade. Como foram cometidos esses crimes? A transferência forçada de uma parte da população africana para o território da América Portuguesa e do Império do Brasil. Nas conclusões, o relatório recomenda que o governo brasileiro reconheça o envolvimento oficial no crime de escravidão por meio de um decreto presidencial ou de um projeto de lei, e também que ratifique a Convenção Interamericana contra o Racismo e a Discriminação Racial, aprovada em 2013 pela Organização dos Estados Americanos. A escravidão é um fato histórico não superado que ainda assombra a sociedade. Ainda falta muito pra gente, falta amor, sabe? Falta carinho nas nossas periferias, sabe? As pessoas estão sofrendo. Às vezes as pessoas dizem que o preconceito acabou, né? O sofrimento acabou, mas não acabou. É o que a gente vê por aí. Sobre o assunto, a gente conversa agora com o advogado Carlos Souza. Doutor Carlos, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Esse pedido de desculpa com mais de um século de atraso, o que realmente, de fato, ele significa? Bem, o primeiro ponto a ser observado é que a gente deveria fazer uma troca não formal da expressão pedido de desculpas para uma responsabilização, para uma condenação do Estado brasileiro. O Estado brasileiro deverá ser condenado pelos crimes de racismo, conforme apontado na matéria anterior. Isto significa, dentre outras coisas, porque esta comissão ela vem por tratados internacionais. E os tratados internacionais, eles adentram a Constituição. Isso significa, então, a consequência natural desta condenação é que as políticas públicas, o Estado brasileiro vai ter que elaborar e implementar políticas públicas de reparação da comunidade negra. Este é o grande objetivo, tá? Não é suficiente para nós que as instituições citadas formulem pedido de desculpa. Nós precisamos da reparação dessas atrocidades que foram cometidos então. Agora, doutor, quais são os reflexos desses crimes hoje para os negros? Infelizmente, diversos. Violência policial. No Brasil, mata-se negros a quantidade que já beiram genocídio. O IBGE já aponta um vazio demográfico nesta faixa etária de 15 a 23 anos. Né? Você tem uma população carcerária composta por negros, você encontra mais pessoas que cometem crime contra o patrimônio pessoal do que de pequena monta, do que quem comete crime contra a ordem econômica e tributária, tá? De elevada monta. Tá? Então, Joaquim Nabuco já dizia que a justiça brasileira, que é uma das que precisa reparar o seu olhar sobre a questão desse resquício da escravidão, dizia que é de 3P.
A justiça brasileira assentava-se em cima dos pretos, dos pobres e das prostitutas. Haja quem tire o terceiro P e acrescente periféricos. Então, hoje a justiça brasileira atua em cima de pretos, pobres e periféricos. Doutor, o racismo, que é uma herança desse período tenebroso da nossa história, apesar das leis que condenam a injúria racial, elas são de fato cumpridas? Não. Você fez uma pergunta bastante pertinente. Não. Porque há uma dificuldade, houve uma dificuldade, como o Brasil é um país da concessão, da conservação, do dar os anéis para não perder os dedos, etc., etc., o que foi feito na Lei CAO? Aqui a senhora refere à Lei CAO. Simplificando e exemplificando. Simplificando e exemplificando. Só existe o crime de racismo se eu me dirigir a todos os negros com uma forma que eu possa, para usar uma palavra racista, que eu possa denegri-los, que é uma palavra de cunho racista, inclusive. Se eu fizer um insulto coletivo de gênero, eu estou praticando um racismo. Entretanto, se alguém me agredir com palavras tipo A, B, C e D, as que estão no dicionário. Se a senhora abrir um dicionário, você vai encontrar negro, o mesmo que safado, ladrão, fétido, etc. Se a senhora abrir o mesmo dicionário, a palavra branco, você vai encontrar cândido, inocente, etc. Então, essa é a questão central. Por que não é praticada? Ela não tem... Porque a injúria e a difamação fica naquela discussão rápida qual foi a intenção. Tá? É isso. Doutor Carlos Souza, a gente agradece aqui a sua participação, seus esclarecimentos aqui no Repórter Maranhão. Muito obrigada. Muito obrigado.